No culto daquela noite, enquanto os irmãos cantavam o hino Jesus, o bom pastor, o jovem João sentia uma dor aguda no abdômen, como se uma faca o atravessasse. Ele havia recebido o diagnóstico de carcinoma seroso há 3 meses, e os médicos disseram que o tumor já estava em estágio avançado. As palavras do médico ainda ecoavam em sua mente: a cirurgia é arriscada, e a quimioterapia pode não ser suficiente. Mas João não queria acreditar naquilo. Ele tinha apenas 23 anos, uma família que o amava e uma fé que, embora abalada, ainda ardia dentro dele. Enquanto a congregação elevava suas vozes em louvor, ele se ajoelhou no banco, com as mãos trêmulas apoiadas na Bíblia aberta em Salmos 34, 17, 19. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. As lágrimas caíram sobre as páginas enquanto ele orava em silêncio. Senhor, eu não sei se vou aguentar mais essa dor, mas se é da tua vontade, cura-me. Se não for, dá-me forças para suportar. Nesse momento, o irmão que presidia o culto, um homem de barba branca e voz firme, sentiu uma unção especial do Espírito Santo. Ele interrompeu o cântico e disse: Irmãos, sinto que há alguém aqui com uma enfermidade grave. O Senhor está chamando essa pessoa para vir à frente, porque ele quer operar um milagre. João hesitou. Seria ele? Mas a dor o impulsionou. Com passos lentos apoiado pelo irmão ao lado, ele se dirigiu ao altar. Quando chegou diante do irmão presidente, este colocou as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade. Pai Celestial, tu que és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o mesmo Deus que sarou Naamã da lepra e ressuscitou Lázaro dos mortos, olha para este teu servo. Ele veio aqui com fé, mesmo com o coração ferido. Senhor, se é da tua vontade, remove esta enfermidade do seu corpo. Em nome de Jesus, eu ordeno que este tumor seque como a figueira que não dá fruto. Que as células doentes sejam substituídas por células sadias, pela virtude do sangue de Cristo. João sentiu algo estranho acontecer. Primeiro, foi como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Depois, uma onda de calor partiu das mãos do irmão e se espalhou por seu abdômen. A dor, que antes era insuportável, começou a diminuir. Ele abriu os olhos, surpreso, e viu que o irmão presidente ainda orava, agora com lágrimas nos olhos. Senhor, nós te agradecemos antecipadamente por este milagre. Que a tua glória seja manifestada aqui hoje. Os irmãos ao redor começaram a glorificar a Deus em voz alta. Alguns choravam, outros levantavam as mãos. João sentiu que precisava testificar ali mesmo. Com voz trêmula, mas cheia de convicção, ele disse: Irmãos, eu vim aqui hoje com um diagnóstico de câncer. Os médicos disseram que não havia esperança. Mas eu acreditei que Deus é maior que qualquer doença. E agora, eu sinto que Ele me curou. As palavras mal saíram de sua boca, e uma comoção tomou conta do salão. Muitos se ajoelharam, outros se abraçavam, e o nome de Jesus era exaltado. No dia seguinte, João foi ao hospital para novos exames. O médico, ao ver os resultados, ficou boquiaberto. Isso não faz sentido. O tumor desapareceu. Não há mais nenhum sinal da doença. João sorriu e respondeu: Doutor, foi Deus quem me curou. Não foi a medicina. O médico, embora não fosse crente, balançou a cabeça, impressionado. Eu não tenho explicação para isso. Mas se foi Deus, então ele é grande mesmo. Quando João voltou para a congregação na semana seguinte, os irmãos o receberam com abraços e lágrimas de alegria. Durante o culto, ele foi chamado para dar seu testemunho diante de todos. Com a Bíblia na mão, ele leu Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, com voz firme, ele continuou: Irmãos, eu não mereci esta cura. Sou pecador como qualquer um aqui. Mas Deus, em sua misericórdia, olhou para mim. Ele não olha para a nossa justiça, mas para a justiça de Cristo. Se vocês estão passando por alguma aflição, não desanimem. Deus ouve o clamor do seu povo. Uma irmã idosa que estava sentada nos bancos da frente levantou-se e disse: Glória a Deus. Eu também fui curada de um problema no coração há 10 anos. Os médicos disseram que eu não ia viver, mas aqui estou, louvando ao Senhor. Outro irmão, mais ao fundo, testemunhou: Meu filho nasceu com um problema nos pulmões. Os médicos disseram que ele não sobreviveria. Mas nós oramos, e hoje ele está aqui, saudável, com 7 anos de idade. O salão se encheu de relatos de milagres. Era como se Deus estivesse lembrando a todos que ele ainda opera maravilhas nos dias de hoje. João, nos meses que se seguiram, não se esqueceu da misericórdia de Deus.
Ele passou a visitar os enfermos no hospital, levando a palavra de conforto e orando por eles. Muitas vezes as pessoas perguntavam: como você tem tanta fé? E ele respondia: não é a minha fé que é grande. É o meu Deus que é grande. Eu só confiei nele. Em uma dessas visitas, ele conheceu uma senhora que estava com câncer de mama. Ela chorava desanimada, dizendo que não aguentava mais a dor. João sentou-se ao seu lado, abriu a Bíblia em Salmos 23 e leu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele orou por ela com simplicidade: Senhor Jesus, tu que saraste a mulher do fluxo de sangue quando ela apenas tocou em tuas vestes, olha para esta tua filha. Dá-lhe forças e, se for da tua vontade, restaura a saúde dela. Que ela sinta o teu amor hoje. Alguns dias depois, a senhora procurou João na congregação. Com lágrimas nos olhos, ela contou: depois que você orou, eu senti uma paz que não sentia há meses. E os exames mostram que o tumor diminuiu. Os médicos não entendem, mas eu sei que foi Deus. João aprendeu que a cura não era apenas para ele, mas para que muitos crescem. Ele se lembrava das palavras de Jesus em João 11:04. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E assim, ele continuou testificando, não só da cura física, mas da transformação em seu coração. Antes, ele era um jovem cheio de medos, inseguro quanto ao futuro. Agora, ele vivia com a certeza de que, seja na saúde ou na enfermidade, Deus estava no controle. Em um culto de ação de graças, João se ajoelhou diante do altar e orou: Pai, eu te agradeço não só pela cura, mas por me ensinar a confiar em ti. Antes eu pensava que a minha vida dependia dos médicos, das circunstâncias. Mas agora eu sei que tudo está nas tuas mãos. Se um dia a doença voltar, eu ainda vou te louvar, porque tu és bom. Mas enquanto estou aqui, usa a minha vida para abençoar outros. Os irmãos ao redor amenizaram, e muitos se aproximaram para orar com ele. A família de João também foi transformada. Seu pai, que antes era um homem fechado e pouco dado à fé, começou a frequentar os cultos com mais assiduidade. Em uma noite de oração, ele testemunhou: eu via meu filho sofrendo e não sabia o que fazer. Mas Deus me mostrou que ele é o nosso refúgio. Hoje eu não tenho mais dúvidas, Jesus é o caminho. Sua mãe, que sempre foi uma irmã fiel, agora orava com ainda mais fervor, agradecendo a Deus não só pela cura de João, mas pela salvação de toda a família. Os jovens da congregação também foram impactados. Muitos deles, que antes viviam distraídos com as coisas do mundo, começaram a buscar a Deus com mais seriedade. Em um encontro de jovens, um deles disse: quando viu João sendo curado, entendi que Deus não é uma ideia distante. Ele está vivo e age hoje. Não quero mais viver uma vida morna. Quero servir a Deus de verdade. Outro jovem testemunhou: eu estava afastado, mas o que aconteceu com o João me fez voltar. Agora eu sei que sem Deus não temos esperança. João, por sua vez, não se esquecia de que a cura era um dom, não um direito. Ele continuava a orar pelos enfermos, mesmo quando a resposta não vinha tão rápido quanto ele gostaria. Em uma ocasião, ele orou por um irmão que estava com um problema grave nos rins. Após semanas de oração, o irmão faleceu. João ficou abalado, mas, na noite do velório, ele se ajoelhou ao lado do caixão e orou: Senhor, eu não entendo os teus caminhos, mas eu confio em ti. Este irmão agora está contigo, e um dia nós nos encontraremos no céu. Enquanto isso, dá forças à família dele para suportar esta dor. No culto seguinte, a viúva desse irmão testemunhou: eu senti uma paz que só pode vir de Deus. Mesmo na dor, eu sei que meu marido está com o Senhor. E eu agradeço a Deus por ter colocado irmãos como João ao nosso lado para nos fortalecer. João aprendeu que a fé não é só para os momentos de vitória, mas também para os vales escuros. Ele se lembrava de Jó, que mesmo perdendo tudo, disse: no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Com o passar do tempo, João se tornou um exemplo na congregação. Não porque era perfeito, mas porque sua vida refletia a fidelidade de Deus. Ele casou-se com uma irmã da congregação, e juntos eles serviam ao Senhor com alegria. Em seu casamento, ele disse à noiva: nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Pode ser que enfrentemos doenças, perdas, provações. Mas uma coisa eu sei: se Deus esteve conosco até aqui, Ele estará conosco sempre. E assim, a história de João se tornou mais um testemunho vivo de que Deus não mudou. Ele ainda ouve as orações, ainda opera milagres, ainda transforma vidas. Não por causa da nossa justiça, mas pela sua graça. E enquanto houver irmãos que confiam nele,
Os cultos da congregação cristã no Brasil continuarão a ser lugares onde o céu toca a terra, onde os corações quebrantados são consolados e onde a glória de Deus é manifestada. Porque, como está escrito em Jeremias 32, 27, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne, acaso há alguma coisa difícil demais para mim? E a resposta, como João e tantos outros podem testificar, é um retumbante não. A vida de João e sua esposa, Maria, continuou a ser um testemunho de confiança em Deus. Eles não tinham filhos, mas isso não os impedia de servir ao Senhor com gratidão. Maria, que desde pequena havia sido criada nos caminhos da congregação, sabia que a vontade de Deus é perfeita, mesmo quando não entendemos seus desígnios. Ela costumava dizer: se o Senhor nos der filhos, louvado seja seu nome. Se não der, também louvado seja, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E assim viviam, contentes em servir, sem murmurar. Um dia, durante um culto de oração, uma jovem irmã chamada Ana, de apenas 22 anos, se levantou com lágrimas nos olhos. Ela havia sido diagnosticada com um carcinoma seroso, um tipo agressivo de câncer que já se espalhava em seu corpo. Os médicos davam poucas esperanças e a família, embora crente, sentia o peso da provação. Ana não tinha forças para esconder o desespero. Irmãos, peço que orem por mim. Os médicos disseram que não há mais o que fazer, mas eu sei que para Deus nada é impossível. Sua voz tremia, mas sua fé era firme. João, que estava presente, sentiu o coração apertar. Lembrou-se de sua própria mãe, da dor da perda, mas também da fidelidade de Deus em sustentá-lo. Ele se aproximou de Ana e, com a mão em seu ombro, disse: Irmã, não tema. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que ressuscitou Lázaro, que sustenta os céus pela sua palavra, é o mesmo que está aqui hoje. Ele não mudou. Vamos orar, e ele há de ouvir. Ana assentiu, enxugando as lágrimas, enquanto os irmãos se reuniam em círculo ao seu redor. A oração começou em silêncio, com muitos chorando. Depois, um irmão mais velho, o irmão Pedro, que já havia visto muitos milagres em seus 70 anos de caminhada, levantou a voz: Pai Celestial, Tu que és misericordioso e poderoso, olha para esta jovem. Tu conheces seu coração, sabes de sua dor. Não olhas para a nossa justiça, mas para a Tua grande misericórdia. Senhor, se for da Tua vontade, cura-a agora, para que o Teu nome seja glorificado. Outros irmãos repetiam: Amém, Senhor. Faz por ela o que só Tu pode fazer. Ana, de joelhos, sentia uma paz que não vinha dos homens. Não era a ausência de medo, mas a certeza de que fosse qual fosse o desfecho, Deus estava no controle. Ela orou em voz baixa: Senhor, se me curares, darei testemunho do Teu poder. Se me levareis, também Te louvarei, porque sei que estarei contigo. Mas, Pai, peço que me des forças para suportar o que vier, e que a Tua vontade seja feita. Sua entrega era sincera, sem barganhas, apenas confiança. O culto terminou, e Ana voltou para casa com uma estranha tranquilidade. No dia seguinte, ela tinha uma consulta marcada para iniciar um tratamento paliativo, mas, ao acordar, sentiu algo diferente. Não era só alívio emocional, havia uma mudança física. As dores que a acordavam à noite haviam diminuído. Ela tocou a barriga, onde o tumor era mais evidente, e notou que o inchaço parecia menor. Será que é só minha imaginação? Pensou. Mas o sentimento de que Deus havia ouvido as orações era tão forte que ela não conseguiu conter as lágrimas. Na consulta, o médico que já atendia havia meses ficou perplexo. Os exames mostravam uma redução significativa do tumor, algo que não tinha explicação médica. Isso não é comum neste tipo de câncer, ele disse, olhando os resultados com incredulidade. Vou pedir novos exames para confirmar. Ana sorriu e respondeu: Doutor, eu sei que foi Deus. Ontem à noite muitos irmãos oraram por mim, e ele me ouviu. O médico, embora não fosse crente, balançou a cabeça admirado. Seja o que for, continue fazendo. Os dias seguintes foram de expectativa. A notícia se espalhou na congregação, e os irmãos se reuniam para dar graças. Alguns, porém, temiam que fosse um alívio temporário, uma melhora passageira antes de uma recaída. Mas Ana mantinha a fé: se Deus começou a obra, Ele a completará. E assim foi. Semana após semana, os exames mostravam melhora. Até que 3 meses depois, o médico a declarou livre da doença. Não há mais sinais do carcinoma. É como se nunca tivesse existido, ele disse, ainda sem entender como aquilo era possível. Ana não perdeu tempo. No domingo seguinte, ela se levantou no culto e deu seu testemunho, com a voz firme e os olhos brilhantes. Irmãos, eu vim aqui hoje para dizer que o nosso Deus é vivo. Ele ouve as nossas orações. Eu estava condenada pelos médicos, mas Deus me deu uma nova chance. Não foi por mérito meu, não foi por obras, foi pela sua graça.
Se alguém aqui está passando por uma prova, não desanime. Deus não nos abandona. Ele é fiel. Muitos choravam, outros levantavam as mãos em gratidão. João, que estava presente, pensou: mais uma vez o Senhor mostra que Ele é Deus. Mas a história de Ana não terminou ali. Ela sentiu no coração um chamado para servir mais ativamente na obra do Senhor. Começou a visitar irmãs doentes, levando-lhes consolo e orando com elas. Uma vez, uma irmã idosa que sofria de artrite severa lhe disse: minhas mãos doem tanto que não consigo nem segurar a Bíblia. Já não tenho forças para ir ao culto. Ana orou com ela ali mesmo, pedindo a Deus que aliviasse sua dor. Na semana seguinte, a irmã apareceu na congregação sorrindo e mostrou as mãos. Olha, filha, depois que você orou, a dor diminuiu. Ainda não estou totalmente curada, mas agora consigo segurar minha Bíblia de novo. Ana abraçou-a emocionada, sabendo que Deus usava até suas pequenas ações para abençoar. Enquanto isso, João e Maria continuavam sua jornada. Um dia, Maria sentiu um mal-estar e, após exames, descobriu que estava grávida. Era uma surpresa, pois já tinham desistido da ideia de ter filhos. João, ao receber a notícia, caiu de joelhos. Senhor, tu és tão bom. Mesmo quando achamos que já não há esperança, tu nos surpreendes. O bebê nasceu saudável, um menino, e eles o chamaram de Samuel, que significa Deus ouve. No dia do batismo, João seguiu a tradição da congregação e, com voz emocionada, disse: este menino é uma prova de que Deus não se esquece de nós. Que ele cresça no temor do Senhor, servindo-o com fidelidade. Os anos passaram, e Samuel cresceu vendo o exemplo de seus pais e dos irmãos na fé. Ele aprendeu desde cedo que a vida cristã não é um caminho de rosas, mas que em meio às provas, Deus nunca falha. Uma vez, quando tinha 12 anos, ele perguntou ao pai: por que algumas pessoas são curadas e outras não? Por que a vovó foi embora e a irmã Ana sarou? João o olhou com carinho e respondeu: filho, nós não sabemos todos os desígnios de Deus. Mas uma coisa sabemos: Ele é justo, Ele é amor, e tudo o que Ele faz é para o nosso bem, mesmo quando não entendemos. Nossa parte é confiar nele, como fez Abraão, como fez Jó, como fez a irmã Ana. A fé não é ter todas as respostas, mas saber que Ele tem. E assim, a história de João, Maria, Ana e tantos outros na congregação cristã no Brasil continua a ser escrita. Não são histórias de pessoas perfeitas, mas de pessoas que, despite suas fraquezas, confiam em um Deus perfeito. Não são relatos de uma fé baseada em emoções passageiras, mas em uma certeza inabalável: o Senhor vive, e bendita seja a minha rocha. Salmo 18h46. Em cada culto, em cada oração, em cada lágrimas derramada e em cada milagre recebido, a mesma verdade ecoa: Deus não mudou. Ele ainda opera. Ele ainda salva. Ele ainda ouve o clamor do seu povo. E enquanto houver irmãos que se ajuntam em seu nome, que buscam sua face em sinceridade e que confiam em sua palavra, os milagres não cessarão. Porque, como está escrito em Marcos 9h23, tudo é possível ao que crê. E a congregação cristã no Brasil, por meio de vidas como a de Ana, João e Maria, continua a provar que esta palavra é verdadeira. Não por mérito humano, não por tradição vazia, mas pela graça do Deus que ontem, hoje e eternamente é o mesmo.